Médium, filantropo, psicógrafo e autor de mais de 450 livros. Chico Xavier foi responsável por propagar o espiritismo no Brasil. Seus ensinamentos traziam paz, o amor e o conhecimento. Mas qual a sua importância para o mundo e para a doutrina espírita? Como o espiritismo seguiu nesses 15 anos sem Chico Xavier? É o que você confere hoje no Mundo Maior Repórter. Chico Xavier, certa noite, precisou ser tirado do corpo para ser levado a essa cidade em espírito. Ele foi sempre aquele espírito forte, né? Que enfrentava qualquer empecilho que vinha contra ele. Chico foi repreendido muitas vezes, né, pelos familiares, no sentido de não continuar com esse discurso, com essa narrativa de que ele estava vendo espíritos, que ele estava de alguma maneira tendo contato, né, com aquilo que no ambiente católico não seria adequado. Teve chance de ganhar bilhões de dólares, deixou isso para quem? Para cuidar dos pobres. Nos bastidores é que realmente nós vamos conhecer quem foi Chico Xavier. Vindo de uma família pobre, Chico nasceu na cidade de Pedro Leopoldo em 1910. Depois mudou-se para Uberaba, onde retornou à pátria espiritual no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos. Chico começou com um trabalho social bastante intenso, que abrangia, independentemente da religião da pessoa, a própria expressão da caridade, né? Então, o que se marca no trabalho do Chico sempre é a sua função social em termos de auxílio ao próximo. Ele não olhava a quem, ele sempre fazia, né? Então, isso que atraiu a atenção das pessoas e fez com que a comunidade dessas regiões tivesse, pelo Chico, né, um carinho todo especial. O que ocorreu com Chico Xavier foi uma aproximação do seu trabalho com o espiritismo e o movimento espírita. Então, a mudança que ele teve de uma cidade para outra também provocou uma abordagem diferente da figura de Chico Xavier. A missão do Chico na Terra foi dar exatamente aquilo que a doutrina estava precisando. Abrir o campo da doutrina para a espiritualidade. Porque Kardec trouxe o Pentateuco tecnicamente, né? Mas Chico trouxe a doutrina na sua expansão. Certamente, o espírito, a pessoa, a individualidade do Chico Xavier, além da sua missão, vamos dizer assim, de oferecer a mediunidade a um trabalho que se configurou, que foi a sua obra, possivelmente ele também tinha uma missão como pessoa. Ele tinha ali algo a aprender, alguns objetivos a alcançar. Ele não era alguém que rotulava e iria trabalhar só no sentido eu só vou atender espíritas, que não era essa a proposta. A proposta é eu vou atender ao próximo e sempre com o intuito de exemplificar aquilo que Jesus nos deixou, de não fazer aquilo que não gostaríamos que fizesse para nós, e ele fazia para os outros. Então ele sempre tratou com muito carinho, com muito amor, e Chico era respeitado e é respeitado sempre por causa disso, pelo exemplo que ele fez. A mediunidade de Chico Xavier manifestou-se por volta dos 4 anos de idade. No entanto, esse fenômeno não foi bem compreendido por seu pai e seus familiares. Isso fez com que Chico sofresse perseguição não só pelos mais próximos, mas também na escola onde estudava, na igreja e até mesmo em casa, pela própria madrinha que o maltratou durante anos. Para que um espírito consiga se comunicar por meio de um médium, de alguma forma, ou na personalidade, ou no cabedal de conhecimento do espírito, da alma do médium, e o espírito que vai se comunicar precisa ter alguma afinidade com relação àquele conhecimento. Ele tinha, dentro da sua própria característica espiritual, vínculos espirituais que poderiam permitir e favorecer com que a mensagem pudesse ser transmitida por ele. Isso nos leva a concluir que o projeto de vida que foi aquele que Chico Xavier cumpriu envolvia planejamentos anteriores à sua vida. Eu estive várias vezes
no local em que Chico viu de Emmanuel. E Emmanuel foi muito categórico com ele. Se ele queria fazer, né, trabalhar com ele na doutrina. E o Chico cedeu naturalmente a trabalhar. Chico Xavier surgiu como médium numa sociedade que ainda não compreendia esse fenômeno, né? Então ele também sofreu uma repressão social a respeito disso. Desde a infância, né, Chico já vivenciava fenômenos mediúnicos, ele não entendia, mas vivenciava. E dentro de um ambiente católico, né, onde ele foi criado, obviamente isso não era aceito ou não era entendido ou compreendido de maneira adequada. Então o desenvolvimento da mediunidade de Chico Xavier na sua biografia, ela demonstra um enfrentamento muito grande e uma necessidade de grande esforço para se ajustar a esses propósitos. Mas isso também o fortaleceu, porque depois que ele, até o contato com a mãe, né, já desencarnada que ele teve, esse processo vai fazendo com que a pessoa tenha um amadurecimento nessa relação, e a mediunidade de Chico, obviamente, tão intensa como era, fez com que ele também soubesse se posicionar nesse sentido, e foi um aprendizado. Tido como um dos maiores nomes do Espiritismo, Chico Xavier auxiliou por meio de suas obras mais de 2 milhões de pessoas a encontrarem o seu caminho e a conhecerem a luz da doutrina espírita. Chico vendeu cerca de 50 milhões de exemplares de suas obras. Dentre elas, destacam-se os livros de romance e de mensagens também psicografadas. Mesmo consagrado como escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, Chico doou todos os direitos autorais de seus livros para instituições carentes e centros espíritas. Chico, ele obviamente é um dos representantes mais destacados do espiritismo no Brasil, e não é falso nós dizermos que o espiritismo brasileiro ele é totalmente influenciado também pela literatura que o Chico traz, pelo exemplo que o Chico traz. O Chico tem a importância da doutrina como teve Kardec, que principiou, codificou, e Chico alastrou. Ele foi um daqueles que impulsionou e consolidou o desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Chico Xavier, ele seguiu uma determinação desde o início da sua produção, né, até a última obra que ele deixou, de não fazer uso dos frutos, né, dessa sua produção. E em momento algum o benefício material, ou mesmo de posições ou bajulações que disso poderiam advir, Chico achou isso importante. Ele era modesto, simples. E ele tinha um claro argumento. Olha, o conteúdo que eu estou produzindo não é de minha autoria. Então eu não posso usufruir daquilo que não é meu. Como era a doutrina espírita antes da sua encarnação no plano terrestre? Se a gente for estudar antes do Chico Xavier e depois do Chico Xavier, eu acredito que o ponto mais importante desse estudo é considerar o momento, o que a gente pode chamar de cenário cultural do surgimento da sua obra. E as primeiras obras dele aparecem na década de 30. Então o espiritismo na década de 30 necessitava sim, né, de pessoas que tivessem contribuições a fazer, mas sob o aspecto brasileiro. O Chico Xavier traz um momento novo, uma vivência nova dos ensinamentos presentes na obra de Allan Kardec. Seus trabalhos se reuniram multidões de todas as partes do país. O trabalho de Chico é universal, ele não fica preso somente ao rótulo espírita. Mas, obviamente, ele serve como exemplo de dedicação e expressa aquilo que nós, da doutrina nós espíritas, sempre gostaríamos de fazer, que é exemplificar aquilo que nós aprendemos enquanto respeito a si mesmo e respeito ao próximo. Por isso que as pessoas entendem o Chico em alguém que agrega, que contribui, que ama. Nós vamos ver que ele também tinha uma preocupação com a pessoa humana, com aqueles indivíduos que o procuravam, não em função do conteúdo do seu trabalho, né? Mas em função da sua generosidade. O número de livros, com todos os ensinamentos ali, mensagens lindas, maravilhosas, que te tiram do desânimo, te estimulam a fé. A presença de Chico Xavier foi isso.
como ele falava, né, que ele era solteiro, mas ele tinha os filhos dele, que eram os livros, né? Mesmo tendo psicografado mais de 10 mil cartas, alguns médiuns acreditam que o trabalho de Chico Xavier ainda não chegou ao fim. Como a doutrina espírita caminhou após 15 anos do seu desencarne? A mediunidade ela depende de certos fatores, né, de habilitação com relação ao funcionamento do cérebro, né, à saúde do organismo, né. Então, no final da vida, essa sensibilidade começa a não ter o mesmo vigor, né, dos momentos de madureza. Até os últimos momentos, ele sempre buscou trabalhar, buscou exemplificar, e mesmo quando ele não conseguia mais escrever, no sentido da atividade mediúnica intensa que ele tinha, ele buscou trabalhar e dar conselhos e sorrir. Bastava um olhar do Chico para as pessoas se sentirem mais felizes ou tranquilas. Chico Xavier inaugurou aí um período, né, no estudo da doutrina espírita, com certas particularidades. Os grandes expoentes espíritas, quando eles desencarnam, sempre existe a impressão de um vazio, né? E Chico, mais ainda, pela dimensão que Chico teve no movimento espírita brasileiro e mundial também. Veja no próximo bloco a história de Nilde Scassatori, que recebeu uma carta de seu filho psicografada por Chico. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Ao longo de sua trajetória, Chico Xavier ajudou diversas pessoas psicografando cartas e mensagens do plano espiritual para mães que perderam seus filhos. Amiga de Chico durante muitos anos, Dona Yolanda César, como era conhecida, fundou o Centro Espírita Lar Oficina Augusto César Neto. Após o seu desencarne, sua filha Zuleika ficou responsável pelo centro. E a vida da gente mudou, e a da minha mãe também se dedicou. Chegou um tempo, ele falou: Yolanda, está na hora de você montar um lar. Aí ela falou: mas como, Chico, vou montar um lar se eu não tenho, né, as pessoas? Você tem sim, você tem muitas pessoas para trabalhar com você. Aí ele veio aqui e montou aí em cima e deu o primeiro coração azul para minha mãe. E aí ela começou os trabalhos. Aqui até, então, você fez esse mês 35 anos que tem esse lar. Dona Yolanda tinha como seu objetivo auxiliar mães que perderam seus filhos. E quando ela... E o Chico teve, acho que, afinidade com ela. Porque o Chico gostava muito quando ela fosse. E ela tinha as mãezinhas que perdiam os filhos. Aí elas iam, sabe? A carreata toda ia junto com ela. Eu conheci o Chico através da Dona Yolanda. Eu tive um filho que desencarnou aos 14 anos de leucemia. E a primeira coisa que me veio é procurar o Chico. Conheci Chico Xavier em 1977. Fui lá para pedir uma carta do meu pai. A Dona Yolanda entrou na doutrina espírita pelo falecimento do único irmão que nós tínhamos, o Augusto. E ele faleceu com 26 anos. Pensei que a vida ia acabar naquele instante que o meu filho faleceu. E ela ficou uma pessoa muito triste, muito deprimida, depressão. Aí foi quando conheceu a Dona Cássia, no lar 9 de julho, né, Amor Cristão. Aí ela foi para lá. Aí ela começou a gostar da doutrina e elas conseguiram levar minha mãe ao Chico. Boa parte da vida de Chico foi dedicada a psicografar mensagens para mulheres que sofriam com a perda de seus filhos. Com tamanha popularidade, algumas mães esperavam anos para receber uma carta psicografada por ele. Aí ela recebeu a primeira mensagem depois de 4 anos. Aí ela estava na fila, o Chico foi entrando e parou perto dela e falou: Oi, Yolanda, como está, Yolanda?
não fique triste, o nosso Augusto está muito bem. Viu, seu Raul? Que era o pai do meu... E a minha mãe estava na fila, ele nunca tinha visto minha mãe. Da mensagem dele eu recebi 10 mensagens do Chico, porque eu ia, quando a dona Yolanda ia para Uberaba, eu ia sempre, vivi com ele desde 84 até a morte do Chico. A mensagem veio muito linda, falou de toda a minha família, nome por nome, sem eu ter dado nenhum nome a Chico, e falava de netos, de todos, numa carta assim maravilhosa, que eu guardo até hoje, que é a maior recordação que eu posso ter. Chico é amor, Chico é humildade, Chico é a demonstração de que nós podemos muito, porque ele tinha um coração cheio de amor. Chico era um espírito que jamais nós chegaremos à amplitude da luz que ele tinha. Eu diria que ele é insubstituível e que ele deu a vida a muitas pessoas. Ele trouxe um bálsamo para a nossa vida, porque eu estava, modo de dizer, um trapo, entre aspas. Assim como Jesus veio antes para ensinar os discípulos e a toda a humanidade, Chico foi para nós esse mestre querido. A gente conhecendo e presenciando o que é a dor de uma mãe que perde um filho é algo indescritível, injustificável, né? O Chico fez exatamente aquilo que o Espiritismo faz, ele consolou. Esse foi o grande trabalho que ele teve com as mães, mas não somente as mães, mas principalmente com as mães. Então Chico para nós foi assim de uma valia para a doutrina espírita aqui, neste segmento terreno brasileiro, um segundo Kardec, né? As obras de Allan Kardec serviram como base de estudos para Chico Xavier. Conhecido pelo seu apreço aos métodos científicos e filosóficos, Kardec foi responsável pelas obras mais estudadas dentro da doutrina espírita. Entre as mais famosas, podemos citar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Chico Xavier, por outro lado, foi conhecido pela sua espiritualidade, religiosidade e pacifismo. Escreveu diversas obras literárias também fundamentais para o espiritismo. Os romances mais conhecidos de Chico Xavier são Nosso Lar, Desobsessão, Obreiros da Vida Eterna e Há 2000 Anos. A diferença de Kardec para o Chico, Kardec precisou vir com 5 volumes para ensinar, para mostrar e codificar todas aquelas mensagens, todas aquelas informações. O interessante na obra de Chico Xavier é o momento que ela surgiu. Ela surgiu num século diferente de Kardec, surgiu um século depois. E nesse novo século, diante de uma nova cultura, o relato desses espíritos foi com base num cenário cultural diferente daquele de Kardec. O Chico era a personificação da bondade, né? E não que Kardec não fosse, mas cada um com seu estilo. Então, quando você tenta aproximar as duas personalidades, existe um contraste que é inegável, mas ambos contribuindo da melhor maneira possível dentro da sua própria característica. Quando o Chico submete a Emmanuel a possibilidade de receber romances históricos, Emmanuel diz ao Chico a seguinte coisa: você está agora muito agitado, você está tendo que tomar conta dos seus irmãos, você está tendo que trabalhar, você está num período bastante conturbado. E então Emmanuel, depois de uns 6, 8 meses, em que o Chico entra numa disciplina de acerenar-se, de não ficar agitado, de não se deixar levar por preocupações, inclusive justas, que ele tinha como chefe de família, ele encontra o ambiente e Emmanuel então diz: agora nós estamos prontos, poderemos então começar a trabalhar com algumas histórias. E é nessa sequência que Emmanuel vai aproveitar esse período da mediunidade menos conhecida para trazer todo este conteúdo de obra dramática bastante reveladora. E praticamente ele chegou nos 420 livros. 420 livros com mensagens de Emmanuel, de André Luiz e de outros mais autores, né?
que passam de 500 autores para mais. A emoção que as obras de Emmanuel, através do Chico, produzem no leitor para aquele tempo e no leitor para hoje também, ela era tão especial que as pessoas elas começavam a viver uma situação de espírito muito diferente daquela que o mundo apresentava. A doutrina espírita é considerada consolador prometido porque ela vem trazer mesmo para a humanidade aquilo que nos alivia das angústias existenciais que o homem sempre teve. Boa parte das personagens do livro do Há 2000 Anos estava renascida, convivendo até mesmo com Chico, em Pedro Leopoldo, em algumas das circunstâncias. E ele teve dentro do seu grupo, né, de espíritos que o ajudavam nesse propósito, alguns que eram mais afins. André Luiz e Emmanuel, obviamente, são os dois que mais se destacaram nesse sentido, mas muitos outros espíritos também contribuíram para a missão dele. Emmanuel tem a oportunidade de escrever um romance e o primeiro que faz é contar das suas tragédias, dos seus equívocos, sem diminuí-los, atraídos pelas reportagens que falaram dele, por aquilo que já se estava vulgarizando em relação ao mundo espiritual. Os espíritos aproveitam para ensinar aos leitores como que o mundo espiritual se estabelece, como que ele realmente vai ser encontrado por aqueles que deixam a vida física. Veja como outras religiões interpretam Chico Xavier. Não saia daí, a gente volta já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Durante mais de 60 anos, Chico auxiliou pessoas de todas as partes do Brasil, chegando até mesmo a ser reconhecido por pessoas de outras religiões. O fato de nós termos pessoas que efetivamente estudam, se preocupam com sua melhoria interior, se preocupam com a melhoria da própria sociedade, buscando esse aperfeiçoamento, exemplificando, trazendo bem para todos, como é que isso vai ser algo negativo? Para a igreja, é uma grande pessoa, um coração tremendamente humano, que eu coloco no mesmo rol de João XXIII, do atual Papa Francisco, de um Dalai Lama, de uma Maria Teresa de Calcutá. A postura de Chico Xavier era bastante semelhante com a orientação que Allan Kardec deu. Nós nunca entendemos outras maneiras de interpretar a realidade como algo ruim, como algo negativo. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua característica, o seu grau de compreensão, a sua maturidade, e todas elas atendem a esses diferentes níveis de interpretação. E o espírita que estuda claramente o espiritismo tem que conhecer essas raízes do espiritismo e saber que ele não trata de religiões formais. Cada um pode ter a sua. E Chico Xavier soube representar essa ideia muito bem. Na sua infância, Chico Xavier frequentou a igreja e estudou o catolicismo. Mas qual a influência da religião católica em seus estudos? A relação de Chico Xavier com o catolicismo é um tema de fundamental importância para a gente compreender a sua figura e a sua obra. O Chico nasceu num ambiente católico, né? Então ele sempre teve o contato com essa devoção a Deus ou ao respeito, né? A essa parte religiosa. Claro que o Francisco foi um pouco incompreendido por algumas correntes do catolicismo, em Uberaba sobretudo, não é? Porque a igreja sempre se inquietou quando ela vê alguém que arrasta multidões. Penso que Chico não está muito no falar, mas no muito agir. Um homem que foi criticado, não é? E soube receber essas pedras, devolvendo-a como um gesto de fraternidade.
E não tem como desvincular o passado religioso católico de Chico, pura e simplesmente porque agora ele é espírita. Muitas vezes a maneira de se colocar uma palavra ou o significado de uma palavra pode refletir esse passado. Ele sempre pauta o relacionamento de minha doutrina, que vem de Jesus, de Nazaré, minha compreensão de Jesus, e como eu posso ajudá-lo, o irmão, a irmã, a superar a sua crise e encontrar-se consigo mesmo e com os seus próximos. Uma relação de verdade, de partilha, de diálogo, de comunicação. Chico cedeu 2 entrevistas ao programa Pinga Fogo em julho de 1971 e em dezembro do mesmo ano. A programação atingiu a maior audiência da história da televisão brasileira. Estou aqui declarando de início que eu não tenho qualidades para sentar-me no lugar que momentaneamente ocupo. Em sua primeira visita à emissora Tupi, o programa Pinga Fogo sintonizou 75% de todos os televisores do Brasil. Com tamanha audiência, a entrevista, que inicialmente duraria apenas 1 hora, acabou estendendo-se em 3 horas. Já na segunda vez, estendeu-se para 4 horas, totalizando cerca de 20 milhões de telespectadores. Pinga Fogo Série 71 apresenta esta noite aos seus telespectadores e ao público que lota praticamente literalmente o nosso auditório, o médium Francisco Xavier. De lá para cá, a doutrina espírita criou um respeito às pessoas, que doutrina espírita chegou a ser, vamos dizer, dita quase como um sinônimo de caridade. E a gente até hoje vai lutando e vendo que realmente a doutrina espírita é caridade pura. Ela não te cobra nada, não te pede nada, te dá a consciência de quem você pode ser ou você é. O Chico, no Pinga Fogo, ele desmistifica uma série de argumentos que se colocavam contra o espiritismo, não só pela sua postura respeitosa, mas também pelo argumento racional que ele trazia, sempre esclarecendo, sempre trazendo Kardec de uma maneira límpida, para que as pessoas compreendessem a força doutrinária por trás das suas palavras. Como vimos, a influência de Chico Xavier ultrapassa as margens do espiritismo. Em 2012, foi indicado ao prêmio de maior brasileiro de todos os tempos, o qual foi ganhador com 71,4% dos votos. Chico concorreu também ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 e recebeu mais de 2 milhões de votos, ficando atrás apenas do Comissariado da ONU para Refugiados. Esse prêmio, como qualquer outro prêmio, é um reconhecimento público que muitas vezes faz com que a pessoa se sinta gratificada, mas o próprio Chico ele nunca deu muita importância para esses tipos de reconhecimento, desvinculando ao trabalho doutrinário. Ele sabia que qualquer coisa que ele estava fazendo era porque ele fazia aquilo que Jesus nos disse, né? Chico, dentro desse trabalho da doutrina, ele criou o respeito de ser o maior brasileiro, de ser o melhor médium, enfim. Toda a qualidade de um ser humano foi reconhecida pelo trabalho dele, né? E a gente percebe então que foi muito justo ele ser escolhido como o maior brasileiro. Então, o Chico ele foi indicado porque ele merecia ser indicado, como vários espíritas e não espíritas também têm um trabalho de busca da paz, maior ou menor, mas com sinceridade. Para mim, o que me importa foi realmente o valor do Chico no sentido do seu trabalho. Chico Xavier é a síntese, né? É amor. Porque é um homem que viveu isso. Teve chance de ganhar bilhões de dólares, deixou isso para quem? Para cuidar dos pobres. Não é? O Deus dele, não é? Esta experiência fortemente mística de Jesus de Nazaré, se vê no amor ao próximo, não é? Nas suas obras de caridade. Para mim, falar de Chico Xavier
Não tem nada que eu possa dizer contra Chico Xavier. Só tenho que agradecer o tempo que eu estive de convivência com Chico Xavier. E agradecer ele muito. É um ser que representa um presente do amor de Deus, que nunca pediu nada em troca, nunca esperou que nós fizéssemos algo para ele. Mas eu o encaro, para mim, como um benfeitor que eu não tenho como pagar, a não ser tentando fazer algo que vale a pena, em homenagem ao que ele sofreu, para que nós fôssemos felizes. Ele teve sempre aquilo que nós guardamos, né, que é o exemplo da sinceridade. Não tem, acho que, uma pessoa que não pense em Chico e não o veja com carinho. Então, esse é o maior exemplo que ele nos deixou. É como nós tratarmos as pessoas para nós sermos reconhecidos e lembrados como alguém que efetivamente contribuiu e amou. Chico Xavier é um monumento. Ao morrer aos 92 anos, ele nos deixou um legado de compreensão ao ser humano. Conhecia como poucos as misérias humanas. Ele sentiu na pele. Ele foi ímpar. É como se ele veio só para isso. O Mundo Maior Repórter de hoje chega ao fim com esse clima de paz e espiritualidade. Dúvidas, críticas ou sugestões? Mande um e-mail para mundomaiorreporter@tvmundomaior.com.br. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.